Olá, investidor! Olá, investidora! Sejam muito bem-vindos ao canal Carteira Livre. Eu sou o João Augusto, mestre em economia e investidor na Bolsa Americana desde 2015. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no mundo dos ETFs, ou Exchange Traded Funds, uma das maneiras mais populares e eficientes de diversificar investimentos no exterior. Vamos analisar 3 ETFs, e são os ETFs com mais ativos sob gestão nos Estados Unidos. São eles o SPDR, S&P 500 ETF Trust, negociado pelo código SPY ou SPY, que tem mais de 640 bilhões de dólares sob gestão. O segundo ETF será o Vanguard S&P 500 ETF, negociado pelo código VOO, com mais de 950 bilhões sob gestão. E o terceiro ETF é o iShares Core S&P 500 ETF, negociado pelo código IVV, e tem 583 bilhões em valor de mercado. Outro detalhe importante é que ainda é possível receber os dividendos desses ETFs ainda em 2024. Fique atento às datas com, que ocorrerão ainda no mês de dezembro. Investir por meio de ETFs é vantajoso, pois permite que os investidores tenham exposição ao mercado de ações dos Estados Unidos através de um único investimento, o que pode oferecer uma diversificação e conveniência. Os ETFs têm uma despesa de gerenciamento relativamente baixa em comparação com outros fundos de investimento, o que pode torná-lo uma escolha atraente para investidores que buscam uma forma de investir em ações dos Estados Unidos com baixo custo. Se você quer investir em ETFs e receber renda passiva em dólar, este vídeo é para você. Aproveite para se inscrever no canal, dar aquele like. Agora vamos ao vídeo. Um Exchange Traded Fund, ou um ETF, é basicamente um fundo de investimento cujas cotas são negociadas na Bolsa de Valores. Ele funciona como uma cesta de ativos que facilita o investimento, permitindo ao investidor adquirir uma diversificação instantânea. Com os ETFs, basta escolher a cesta de ativos que mais se alinha ao seu perfil, podendo optar por ETFs que focam em criptomoedas, moedas estrangeiras, commodities, regiões do mundo, setores econômicos específicos, índices de ações até o setor imobiliário. Essa flexibilidade é especialmente vantajosa para quem está começando a investir na bolsa ou nunca teve essa experiência antes. Além disso, investir em ETFs é acessível, as taxas de administração tendem a ser baixas, assim como os valores mínimos para aplicação. O ETF com maior valor de mercado e o primeiro da nossa análise de hoje é o SPDR S&P 500 ETF Trust, ou SPY, lançado em 1993 pela gestora State Street Global Advisors, e foi o primeiro ETF do mundo. Com uma taxa de administração de 0,09% ao ano, ele é estruturado como um fundo unitário de investimento, o que impede o reinvestimento automático dos dividendos, pagos trimestralmente aos investidores. Reconhecido como o ETF mais negociado do mundo, possui um valor diário altíssimo, sendo ideal para investidores que priorizam alta liquidez e acesso instantâneo ao mercado. O SPY custa hoje $607, o ETF possui um PL de 25 vezes e nos últimos 12 meses o dividendo foi de 1,1%. O SPY busca replicar o S&P 500, que é um índice composto pelas 500 maiores empresas negociadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, incluindo empresas como Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet. Ele é considerado um indicador importante também do desempenho do mercado de ações dos Estados Unidos e é frequentemente usado como referência para a economia americana. O SPY tem como principais empresas investidas a Apple, com participação de 7,1% do total, NVIDIA em segundo lugar com 6,8% do total, Microsoft em terceiro com 6,4% do total investido pelo ETF, Amazon 4,1%, Alphabet 3,6%, Meta 2,6%, Tesla 1,1%, Berkshire Hathaway 1,7% e Broadcom 1,6%. As 10 principais investidas representam 35% do total do SPY. Entre os principais setores investidos pelo SPY estão tecnologia da informação, 33,3%, setor financeiro em segundo lugar com 13,2%, consumo, 11,2%, saúde, 10,3%, comunicação, 9%, indústria, 7,5% e energia, 3,3%. O dividendo atual do SPY é de 1,1% e tiveram um crescimento de 5% em média nos últimos 5 anos.
Nos últimos 20 anos, o dividendo do SPY cresceu em média 7%. Desde 2009, os dividendos do SPY passaram de $2 para $7, um crescimento de 250% num período de 15 anos. Os dividendos do SPY são pagos trimestralmente nos meses de janeiro, abril, julho e outubro. Os valores também variam dependendo do mês e o maior dividendo costuma ser pago em janeiro. A próxima Datacom será no dia 16 de dezembro e o dividendo pago será próximo de $1,90. Apesar de ter um dividend yield baixo de 1,1%, o SPY apresenta uma taxa de crescimento do dividendo moderada, em torno de 6% ao ano. O segundo ETF com maior valor de ativos sob gestão é o Vanguard S&P 500 ETF, negociado pelo código VOO, que também replica o desempenho do índice S&P 500, composto pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O valor de mercado do VOO é de $560 bilhões. Ele é gerido pela Vanguard Group, uma das maiores gestoras de fundos do mundo. O VOO destaca-se por sua eficiência de custos, com uma taxa de administração de apenas 0,03% ao ano, uma das mais baixas do mercado. Este ETF tem um dividendo de 1,2%. Lançado em 2010, o ETF é estruturado como um fundo aberto, que garante maior visibilidade e flexibilidade para os investidores. Além disso, oferece a opção de reinvestimento automático dos dividendos, pagos pelas empresas do índice. Com alto volume de negociação, o VOO é ideal para investidores de longo prazo que buscam diversificação acessível e exposição ao mercado acionário americano, sendo amplamente utilizado como base na construção de carteiras devido à sua confiabilidade e solidez. Da mesma forma que o SPY, o VOO tem como os principais setores investidos o setor de tecnologia da informação, 33%, financeiro, 13%, consumo, 11,2%, saúde, 10,3% do total, comunicação, 9%, indústria, 7,5% e energia, 3,3%. Assim como o SPY, o Vanguard S&P 500 ETF tem como principais empresas investidas a Apple, 7,1% do total, Nvidia em segundo lugar com 6,8%, Microsoft com 6,4%, Amazon 4,1%, Alphabet 3,6% do total, Meta 2,6%, Tesla 2,1%, Berkshire 1,7% e Broadcom 1,6%. As 10 principais empresas investidas representam 35% do total. Os dividendos do VOO têm taxa de crescimento dos dividendos alta de 6% em média nos últimos 5 anos. Nos últimos 10 anos, o dividendo cresceu em média 7%. Desde 2010, os dividendos do VOO passaram de $1 para $6,77, crescimento de quase 600% em 14 anos. Os dividendos do VOO são pagos trimestralmente nos meses de março, julho, outubro e dezembro. Os valores também variam, dependendo do mês, e o maior dividendo costuma ser pago no final do ano. A próxima Datacom será no dia 20 de dezembro e o dividendo será pago de $1,80 aproximadamente. Apesar de ter um yield moderado de 1,2%, o VOO apresenta uma taxa média de crescimento do dividendo de 6% ao ano, valor pouco acima da inflação americana. O iShares Core S&P 500 ETF, negociado pelo código IVV, é o terceiro ETF americano em termos de valor dos ativos sob gestão. O IVV é um fundo negociado em bolsa que replica o desempenho também do S&P 500, composto pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ele é gerido pela BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo. O IVV destaca-se por sua eficiência de custos e ampla popularidade entre os investidores. Com uma taxa de administração de 0,03% ao ano, o IVV é uma das opções mais econômicas disponíveis no mercado de ETF. Ele foi lançado em 2000 e é estruturado como um fundo aberto e proporciona flexibilidade operacional e facilidade para compra e venda. Os dividendos pagos pelas empresas do índice podem ser reinvestidos automaticamente. Além disso, o ETF oferece alto volume de negociação, garantindo liquidez e acessibilidade para investidores com diferentes perfis. Ideal para estratégias de longo prazo, o IVV é amplamente utilizado por aqueles que buscam diversificação instantânea, exposição ao mercado acionário americano e uma solução de baixo custo para construir uma carteira sólida e diversificada. O IVV hoje tem um PL de 30 vezes e nos últimos 12 meses o dividend yield foi de 1,2%.
Entre os principais setores do iShares Core S&P 500 ETF estão tecnologia da informação, 33%, financeiro, 13%, consumo, 11,2%, saúde, 10,3% do total, comunicação, 9%, indústria, 7,5% e energia, 3,3% do total. De forma análoga ao SPY e ao VOO, o iShares Core S&P 500 ETF tem como principais empresas investidas a Apple, com 7,1%, Nvidia, 6,8%, Microsoft, 6,4%, Amazon, 4,1%, Alphabet, 3,6%, Meta, 2,6%, Tesla, 2,1%, Berkshire Hathaway, 1,7% e Broadcom, 1,6%. As 10 principais investidas representam 35% do total do ETF. Os dividendos atuais do IVV são de 1,2%, tiveram crescimento de 6% em média nos últimos 5 anos. Nos últimos 10 anos, o dividendo cresceu em média 7% ao ano. Desde 2004, os dividendos do IVV passaram de $2 para $7,44, crescimento próximo a 300% no período. Os dividendos do IVV são pagos trimestralmente nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A próxima Datacom é no dia 20 de dezembro, bem próximo, e o dividendo será pago de $2,20 aproximadamente no dia 27 de dezembro. Apesar de ter um yield baixo percentualmente, o IVV apresenta uma taxa média de crescimento do dividendo, em torno de 6% ao ano. Agora, vamos efetuar uma comparação mais detalhada entre os 3 ETFs desta análise. O SPY é o ETF mais antigo e tradicional, foi fundado em 1993, criando uma categoria nova de investimentos. A sua gestora é State Street Global Advisors. Tem o maior valor de mercado do mundo e, por isso, conta com a maior liquidez. Sua taxa de administração, no entanto, é a maior de todos os ETFs analisados nesse vídeo, de 0,09. O VOO e o IVV são ETFs tradicionais, com taxas de administração mais baixas, de apenas 0,3%. O VOO é administrado pela Vanguard e o IVV pela BlackRock. Por fim, vamos efetuar uma comparação por meio da análise fundamentalista entre os 3 ETFs de maior valor de mercado. O SPY é o mais barato, com relação preço dividido por lucro de 24,8 vezes, e tem um yield um pouco menor que os demais. O SPY também apresenta o menor crescimento do dividend yield nos últimos 5 anos, de média de 5% de crescimento ao ano. O VOO tem relação preço dividido por lucro de 27 vezes, dividend yield de 1,2% e crescimento do dividend yield nos últimos 5 anos de 6% ao ano em média. O IVV tem como relação preço dividido por lucro de 30 vezes, é o mais caro desta análise, dividend yield de 1,2% e o crescimento do dividend yield nos últimos 5 anos de 6% de crescimento ao ano em média. Muito obrigado por acompanhar o vídeo de hoje sobre os 3 ETFs com maior valor de mercado nos Estados Unidos. Você já investe em algum ETF? Tem algum desses na sua carteira? Vimos juntos hoje os 3 maiores ETFs americanos, o SPY, o VOO e o IVV. Entendendo suas características, vantagens, potencial para gerar renda passiva em dólar. Cada um deles oferece oportunidades únicas para diversificação, seja pela liquidez do SPY, as baixas taxas de administração do VOO e o IVV, ou pelo histórico sólido e confiabilidade de todos eles trazem para o investidor. Todos esses ETFs têm como métrica principal seguir o desempenho do S&P 500. O SPY é ideal para quem busca desconto com liquidez elevada e histórico confiável. O VOO e o IVV oferecem vantagens de custos para os investidores de longo prazo, com taxas de administração mais baixas e dividendos reinvestidos. Se você deseja construir sua carteira com investimentos no exterior, aproveite a simplicidade e eficiência dos ETFs. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para se inscrever, curtir esse vídeo, compartilhar com os outros investidores. Continue conosco no Carteira Livre para mais conteúdo sobre investimentos no exterior de forma prática e acessível. Muito obrigado, até o próximo vídeo e bons investimentos!